Há mais de 50 anos, os passageiros enfrentam dificuldades diárias no transporte público. Em 2023, 65 mil pessoas utilizam o serviço em dias úteis, e o sistema conta com 50 linhas pelo município. Além disso, segundo informações da ATU, o santamariense passa em torno de 40 minutos por dia no ônibus. As críticas da população sobre o transporte público são acompanhadas pelo diário ao longo dos anos. Nos últimos dias, a reportagem acompanhou passageiros em mais de uma linha de ônibus em diferentes horários e conversou com os responsáveis pelo serviço. As linhas que vão para a Universidade Federal de Santa Maria, geralmente em horários de pico, como o início da manhã e o final da tarde, já lotam os assentos entre a primeira e a segunda parada. A linha Bombeiros, faixa nova, é bastante disputada pelos estudantes. Se o ônibus não atrasar, e se não tiver chuva ou trânsito, porque quase sempre dá. E aí é bem ruim os horários da faixa nova, bem ruim. Perdemos o bombeiro, faixa nova das 7h50, agora só uma hora depois, e a gente tá correndo para pegar o ônibus na Vale Machado, também faixa nova, bem junto. As linhas que passam pela faixa nova muitas vezes são criticadas por passageiros que moram pela área ou dependem exclusivamente dessa linha para ir ao trabalho. A lotação com a linha Universidade Faixa Nova das 8 horas e 10 minutos, com saída da parada da Vale Machado no centro, não constava o número total de passageiros permitidos. A plaquinha estava no local certo, na parte de cima da estrutura, perto do motorista, mas sem os números. Como é que você avalia as linhas de ônibus? O faixa nova tem bastante, pouco? Não, tem muito pouco. Daí é só esses horários. Não, é o nosso ônibus. Vamos. Obrigada. Claudete desce perto da UFSM para ir trabalhar. Ela comenta que o real problema é nos sábados, porque os horários das linhas do Faixa Nova são reduzidos. De acordo com o site da Associação dos Transportadores Urbanos de Passageiros de Santa Maria, os horários de sábado para as linhas Universidade Faixa Nova, que saem da parada da Vale Machado, que Claudete utiliza, tem apenas às 6 horas e 30 minutos e às 12 horas e 10 minutos pela parte da manhã. Tem que ser programado sair ou chamar o executivo, que não tem horário, sabe, não tem horário. Conforme a ATU, depois da pandemia, as linhas da cidade precisaram diminuir por alguns fatores. Comércios encerraram as atividades, pessoas começaram a trabalhar em home office e o aumento do desemprego. Ainda de acordo com a empresa, quem determina a quantidade, preço e horário dos ônibus é a prefeitura. Em relação ao questionamento da lotação das linhas como Bombeiros Faixa Nova, o diretor da ATU, Edmilson Gabardo, comenta que, em qualquer lugar do mundo, em horário de pico vai ser lotado. Além disso, descreve como folclore a questão da lotação atual no município. Conforme informações do secretário de Mobilidade Urbana, Orion Ponce, antes da pandemia, as linhas do transporte coletivo eram 52. Agora, são 50. As duas linhas que não existem mais foram integradas a outras. São elas Nonoai Casa de Saúde, que foi integrada à linha Nonoai, e a linha Ipiranga, que foi para Santos Urlândia. Em relação aos passageiros, diariamente, a média era de 95 mil. Atualmente, 65 mil passageiros se utilizam nos dias úteis. A frota é em torno de 200 veículos. Nós temos algumas situações, e o público e a comunidade tem razão, de que a necessidade de determinada comunidade, por menor que ela seja, são muito diferentes. O horário de trabalho das pessoas, o sentido de deslocamento e essa necessidade em si, elas são diferentes das pessoas. Então, aquilo que a gente faz para a grande maioria, por vezes, ele não está adequado a algumas pessoas, e essas pessoas se manifestam descontentes e com toda a razão. Os contratos são antigos, mas eles são ainda válidos, e esses contratos estão amarrados exatamente nesses limites legais. O ponto que nós vamos desamarrar esses contratos e a gente vai poder aí sim ajustar, aumentar, qualificar, melhorar todo o sistema vai ser a licitação do transporte coletivo. O acréscimo no combustível afeta em outro ponto importante para a manutenção da malha urbana, o subsídio que o município oferece de mais de R$ 1.800.000. Atualmente, a passagem custa R$ 5 para quem paga em dinheiro
e R$ 4,00 para quem paga no cartão cidadão. O processo licitatório, por enquanto, ele está a nível da análise técnica do Tribunal de Contas, ele vai ser devolvido, e aí ele vai impactar lá quando nós tivermos que rever os custos internos do valor da tarifa. Né? Aí lá, quando nós revermos esses custo do sistema, né, que vai para o público, interessa lá a tarifa final, mas o custo do sistema, o custo da tarifa, aí ele vai ter esse impacto dessas políticas públicas aportadas até este momento, né? Mas ele em si, ele não inviabiliza qualquer a abertura, digamos assim, formal do processo licitatório que nós queremos fazer até o final do ano, tá com esse processo já fluente e aberto e colocado na rua